Não estou aparecendo. Vou liberar a sala, tá, pessoal? Só um pouquinho. Pronto. Vamos aguardar. Minha claridade aqui que tá bem escuro. Pessoal, só lembrando vocês, tá? Para não se esquecerem, então, da formativa que tá lá no Moodle, tá? Então, aproveitem o tempo que vocês tiverem aí do feriadinho para pôr tudo em ordem, para que a gente possa entrar na semana de provas aí mais tranquilo, tá? E também sobrar um tempinho para vocês reverem, então, o conteúdo. Se der, a gente volta lá. Na quarta-feira, a gente tem aula e na sexta, tá? Na sexta vai ser a entrega da coleção e também a avaliação, né, sobre os insetos que eu falei, que vai ser prática lá, tá? Então, na quarta-feira, a gente faz um apanhado de novo, uma revisão de vocês e a gente se encontra no laboratório, tá? Eu vou só abrindo aqui o arquivo, tá, gente? Enquanto vocês entram aí, ou então deixem para ver depois, tá? Eu deixei o MIP para falar hoje, tá, pessoal? Hoje seria o dia da gente trabalhar, se eu não me engano, acho que de insetos edáficos, alguma coisa assim, tá? Mas eu trouxe o MIP, tá? Que eu queria mais falar sobre ele agora. E depois, na quarta-feira, como a gente vai fazer uma revisão e tudo, também, então, aí eu insiro a aula dos insetos edáficos, tá? Que a gente vai falar, então, destes insetos em particular, tá bom? Vamos aguardar só mais um minutinho, tá? São 19h03. Mais um minutinho a gente inicia. Deixa eu já maximizar aqui, vamos ver se vai ficar bom, senão eu continuo na tela menor mesmo, tá? Bom, gente, a gente está com 4 minutos e 11 já de início, senão depois, né, a nossa reunião acaba findando e ficamos esperando demais, tá? Vou dar início, a sala está aberta, tá? Depois vocês entrem, então. Vamos falar de MIP, né? Manejo integrado de praga, tá bom? Então, esse é o nosso assunto de hoje. E a gente inicia pelo conceito que o MIP nada mais é que o sistema de manejo de pragas que associa o quê? O ambiente e a dinâmica populacional da praga, né? Então, a gente vê como esse desenvolvimento dessa população de insetos, né, considerados praga, para que ali nesse meio ambiente, para que realmente a gente, né, tome essas providências através do MIP, que é o manejo, né, para que se traga então esse manejo integrado de pragas, então, tá? Bom, que é manejo integrado de pragas, então, o MIP, né? Então, o MIP nada mais é que uma abordagem, olha, que vai combinar, fazer uma combinação, né? Uma variedade de técnicas aí diferenciadas e
sempre baseadas aí em técnicas, né, de estudo do ciclo de vida dessas pragas, tá? E como elas vão interagir com esse meio ambiente. Esse é o primeiro momento, né, que a gente sabe o que é, então, essa técnica, então, né? Primeiro de tudo, a gente tem que tomar, então, tem que ter um estudo, né, um processo todo para que a gente realmente conheça essa população que está ali presente nesse ambiente, tá? Primeiro de tudo, tem que o quê? Identificar e monitorar. Então, eu tenho que saber qual é a praga, né? Primeiro de tudo, identificá-la, saber quem é. É essa praga aqui que está, então, né, tomando alguma proporção que não deveria, né? Conheço essa praga, então tenho que conhecê-la. Aí depois eu monitoro, né? Monitorar é o quê? É acompanhar, né? Toda essa população dessa espécie, então, que está ali. Pensemos aí, né? Tem até um pezinho de maçã aí, eu tenho uma produção, então, né? Tem um cultivo aí de pés de maçã, então eu tenho que saber qual é a praga que está incidindo ali e começar a monitorar, tá? Depois, dois, é avaliar. Então, avaliar é o quê? É o resultado do monitoramento, deste acompanhamento que está sendo feito nesse cultivo, então, tá? E vai responder uma pergunta que você tem. É necessário agir diante essa população, dessa espécie que está ali, então, ou das espécies que estão ali? É isso que o monitoramento vai trazer. Você fazer essa avaliação e perguntar, será que realmente, né, devido a esse acompanhamento, agora, é nesse momento que eu já devo começar a agir contra essa praga? Depois, então, vem o terceiro passo, que é o quê? Prevenir, né? Prevenir, então, algumas pragas podem ser prevenidas, tá? Pelo uso de resistência genética, rotação de culturas e outras medidas, né? A gente sabe que a monocultura é um dos principais fatores que fazem com que as pragas se instalem, né? Então, a gente tem ali uma praga específica. Boa noite, Bianca. Boa noite, Saito. Boa noite, prof. Boa noite. Então, a gente sabe que essas pragas, então, diante de uma monocultura, então, elas, é claro que vão incidir sempre. Se eu planto sempre a mesma coisa, a incidência dessa praga voltar a atacar sempre essa cultura é muito maior, né? Porque elas sabem que ali realmente sempre vai ter esse alimento que elas têm preferência, então, tá? Então, essa rotação, esse rodízio de plantar, então, fazer cultivos diferenciados, né, durante as estações, ou sei lá, esses períodos de cultivo, isso faz com que, então, aqueles insetos que gostem desse cultivo que eu faço no começo do ano já não aparecem depois, tá? Então, isso faz com que eles, então, vão embora, se dissipem, né? E eu não tenho, então, a interferência deles. O momento de agir, aí vem o momento 4, então, que é a utilização do MIP, então, tá? Que é esse manejo integrado aí. E ele vai utilizar o quê? Múltiplas ferramentas, tá, gente? Sempre para manter o quê? Não é para matar, mas para manter esse nível bastante baixo aí das pragas, né? De pragas, que vai fazer com que você tenha um mínimo de dano, tá? Então, é esse o papel do MIP, tá? Não é extinguir totalmente, é lógico que chega um momento que realmente tem que se tomar algumas decisões mais abrasivas e tudo mais, né? Abrangentes e tudo mais, mas o papel fundamental é isso, tá? É fazer com que se baixe esse nível de praga, né, da população, baixar esse número de indivíduos, e com isso, é claro, o dano é mínimo
e que eu não tenha que usar, né, algumas ferramentas mais agressivas aí contra eles, tá? E o quinto é, a partir disso, né, da ação, então, tomada, é monitorar novamente. Então, continuar essa monitoria aí desse cultivo, né, para ver se essa população de pragas aí continua diminuindo, né, ou se ela se estabelece em um número e se fixa daquela forma, né, porque se principalmente, ó, se ela continua descendo, alguns tratamentos podem não ser necessários, né? Então, às vezes ali, no momento em que você agiu, você está começando a agir, fazer um ou outro processo, aí chega de repente, ah, não, olha, parou tanto, estou continuando a monitorar e continua baixo esse nível de insetos, então quer dizer que às vezes você nem precisa ir para um outro tipo de manejo integrado àquela ação que você quis completar, tá? Bom, o MIP, então, olha lá, ele é basicamente, como dito, né, um conjunto dessas técnicas aí, diferentes uma das outras, né, mas que se relacionam não somente, olha, com aspectos econômicos, mas também envolve aspectos ecológicos e sociais, né, e principalmente ecológicos, né, o que está tudo envolvido nesse meio ambiente. É esse o olhar do MIP, né, principal que trouxe aí. Então, essas técnicas são aplicadas para manter as pragas sempre em um nível abaixo daquele que vai causar danos, então, à lavoura, né? Então, outras vezes a gente já conversou sobre insetos praga, né? E a gente falou que realmente tem que se avaliar e saber qual é o número, então, de indivíduos, né? Às vezes até praga esse inseto, mas dependendo do número de indivíduos encontrados, o dano vai ser tão mínimo que eu não posso considerar que o meu cultivo, né, a minha cultura ali esteja realmente impregnada de pragas, tá? O objetivo é fazer, então, com que essa população de pragas aí, né, se mantenha em nível de equilíbrio, então. E, para tanto, o manejo integrado de pragas aí conta com um conjunto de ferramentas que devem ser aplicadas de maneira harmoniosa e sempre com planejamento. Então, olha aqui, ó, há diversas ferramentas no controle, como quais? Produtos químicos, lógico, o MIP não ele não é isento de utilização de produtos químicos, tá? Então, isso vai depender, é lógico, da ação que vai ser tomada diante do monitoramento que foi feito e da pergunta se é momento de agir ou não, né? Feromônios, principalmente feromônios, também são muito utilizados, né? Manejo cultural, plantas resistentes a pragas, né? Plantas iscas, que a gente sabe que no cultivo, por exemplo, ali a gente estava falando da macieira, eu posso plantar outras plantas que servem de iscas, né? Que são também atrativas, né? Vegetais que também são atrativos, tal como a macieira. Então, eu tenho o quê? Eu tenho esses indivíduos, então, esses insetos praga, sendo direcionados para essas plantas iscas, né? Diminuindo o quê? A população que estão lá nas macieiras, tá? Adubação equilibrada, tá? Agentes biológicos, né? Aqui entra o controle biológico também bastante utilizado, né? Que são o quê? Utilização de insetos predadores daquela praga, tá? Parasitoides, os predadores, alguns, já falei, joaninha é um predador, né? Principalmente a joaninha é bastante utilizada quem tem hortaliças, plantas de hortaliças, elas são bastante utilizadas. Parasitoides, né? A gente tem um parasitoide que é uma abelhinha, uma vespinha muito pequenininha, gente, menorzinho, do tamanho de uma mosquinha da fruta, né? É bem aquela mosquinha da banana.
então bem pequenininha mesmo, e que ela, então, muitas vezes, o que ela faz? Ela faz a sua ovoposição dentro de um inseto praga, né? A exemplo a broca da cana-de-açúcar, é bastante utilizado também, né? E outros mais. Entomopatógenos, né? Vírus, fungos e bactérias que também são aplicados, então, nesse cultivo, nessa plantação, mas que eles, então, vão o quê? Vão infectar esses insetos praga, tá? Fazendo com que, então, eles morram, adoeçam e, né, acabam aí diminuindo esses insetos, né? E muitas outras ferramentas aí são utilizadas em comum, integradas aí dentro desse manejo. O manejo, então, olha, integrado de pragas, o MIP, é proposto pela comunidade científica, pois sua aplicação diminui o uso de agroquímicos, então, que, quando mal aplicados, podem tornar os insetos mais resistentes e contaminar o quê? Os próprios alimentos e lençol freático, que é o que a gente vê, né, pessoal? A gente tem aí uma gama de alimentos que a gente acaba ingerindo e que eles são completamente aí, são utilizados muito agrotóxicos mesmo, né? Então, a gente sabe que eles têm ali um momento de ser aplicado, mas que nem sempre é obedecido, né? Então, às vezes a gente tem uma hortaliça ali, alguma coisa X, que esse agrotóxico só tem que ser aplicado, por exemplo, 15 dias antes da colheita, né? Para que o resíduo químico não esteja presente na hora da colheita e é claro, né? Na hora da compra, que a gente estiver comprando, mas isso muitas vezes não acontece. Às vezes eles aplicam ali uma semana antes e a gente tem grandes concentrações de resíduos ainda nos alimentos que a gente ingere, né? Isso notado bastante ainda em morango, em uvas, né? E são alimentos que a gente come sem, e mesmo que vá cozinhar, gente, né? O cozimento, outro tipo de processo que a gente tenha de higienização ou de manejo ali para tornar aquele alimento ali o seu prato do dia, né? Não vai fazer com que esses resíduos aí tóxicos sejam eliminados, tá? E ainda mais também lençol freático, é lógico, se passa sobre esse cultivo, a gente tem, eles grudam ali, é lógico, né, nesse vegetal, nesse fruto, mas o que que acontece? A irrigação, a chuva, faz com que também parte desses elementos químicos, né, que fazem parte ali desse agroquímico, eles acabem, então, entrando no solo, tá? Entram no solo e a gente sabe que isso vai acabar findando ali e chegando no lençol freático, que é onde depois vai dar nesses ambientes aquáticos que são retirados aí a nossa água que a gente bebe, né? Em relação aí aos pilares que sustentam o MIP, o manejo integrado de pragas, está principalmente o controle cultural, controle biológico, controle comportamental, controle genético, controle varietal e controle químico também, tá? Então, entra também aqui, olha, condições do ambiente, né, desse agroecossistema, níveis de controle, monitoramento, taxonomia, biologia e ecologia, né? Então, a gente tem que saber essa classificação, conhecer quem são, saber como eles vivem, como é todo esse processo de vida, conhecer a fundo mesmo, e a ecologia, como eles interagem também, né, com esse meio ambiente, tá? A gente sabe quem são, a classificação, qual é o grupo, a gente sabe como ele
né, a fisiologia, as necessidades, né, ciclo de vida, mas a gente também tem que conhecer toda essa interação que ele tem com o meio ambiente também, tá? Como fazer o manejo de pragas, então, né, o MIP. Então, a escolha das ferramentas aí de controle, olha, e a tomada de decisão de manejo vai depender de alguns aspectos, então. Como o quê? Um monitoramento, que a gente falou que deve existir, então, todo esse acompanhamento, né? Que ele se dá através de amostragem. Então, a gente vai acompanhando para ver realmente como essa população está se comportando, né? Se eu estou tendo um... Ai, sumiu a palavra aqui. Se eu vejo que eles estão em número ainda baixo, né? Se eles estão aumentando ou não. Então, tudo isso é através do quê? De monitoramento e principalmente das amostragens, tá? As condições do ambiente, que é chamado de agrossistema, né? Então, todas essas condições ambientais durante esse monitoramento também tem que ser avaliado, os níveis de controle de praga e informações taxonômicas, né? Aí, por meio do monitoramento, por exemplo, é possível conhecer essas espécies, né, de pragas que estão ali no meu cultivo, e também através de que eu conheça, né, essas espécies, os níveis aí populacionais das pragas e os inimigos naturais também que habitam a área. Então, eu tenho que saber se eu tenho, será que eu tenho algum inimigo natural desses animais aqui também, próximos, né, do meu cultivo? Então, já é uma boa coisa, tá? Porque isso vai ajudar naturalmente a auxiliar ali, fazer esse controle, tá? Algumas vezes também pode-se quantificar os danos já causados nas plantas. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, tá, gente? Pronto. A partir disso, é possível escolher quais táticas de manejo integrado, então, né, de pragas, que vão ser utilizados, tá? Que pode ser aqueles que a gente comentou: controle biológico, controle comportamental, controle cultural, controle genético, controle químico e controle varietal também. Como identificar a situação da praga na lavoura. Então, identificação da situação da praga na lavoura é feita por meio de quê? Monitoramento de amostragem, e esse monitoramento deve ser realizado periodicamente, então, tá? Então, tem que ter sistematicamente fazer essa vistoria, tá? Deve ocorrer do momento em que a cultura é instalada no campo até o momento de colheita, então. E incluir a inspeção das diferentes estruturas da planta que está sendo cultivada, suas raízes, as folhas, frutos, hastes e etc. Monitoramento envolve também realizar frequentes amostragens das populações de inseto. Isso vai servir para identificar o momento em que a quantidade de insetos começou a causar prejuízo, né? Porque quem planta sabe, né, que existe ali uma quantificação, normalmente X planta tem que ter tantos galinhos e, né, e as folhas, a partir de que se perde uma porcentagem disso, também já é estabelecida. Eu estou tendo prejuízo, tá? Assim que atinge esse nível, o inseto passa a ser considerado praga. E é isso que a gente tem que ver, né? O dano que está causando e também a quantidade que está sendo aí, a concentração desses animais também presentes, tá? Então, aí sim, vai se tornar necessário o controle, então, de pragas. Em relação a observações das condições desse ambiente, então, olha, fazer avaliação das condições ambientais, também conhecidos como agroecossistema, é basicamente conhecer a sua lavoura, tá? Para tanto, deve-se identificar o nível de desenvolvimento da cultura
e quem planta sabe, né, em dado momento, como é que essa cultura dele se desenvolve, como ela deveria estar nesse dado momento que ele está fazendo esse monitoramento. Para tanto, deve-se identificar o nível de desenvolvimento, os fatores climáticos, né? Claro que talvez possa haver aqui, olha, durante esse desenvolvimento, algum momento, né, de fator climático aí que talvez não esteja colaborando. Falta de chuva mesmo, né, gente? Ou chuva demais, é um fator que às vezes prejudica, né, no desenvolvimento da planta. Então, tudo isso tem que ser somado, tá? As condições nutricionais da planta, né? Então, se esse solo foi bem preparado e tudo mais, e a planta não está se desenvolvendo, então a gente já tem aí que talvez possa ser mais pelos insetos do que, né? Então tem que ser tudo bastante elaborado e tem que se conceituar tudo mesmo, tá? Condições nutricionais da planta e a presença de inimigos naturais e as principais plantas com potencial prejudicial. A determinação do nível de controle, então, olha, ao conhecer o nível de controle, nível abaixo daquele no qual a praga, então, causa dano. Eu estou com tal de plaga e praga, gente, tem hora que eu estou trocando aqui. É mais fácil determinar qual a tática de manejo integrado, então, vai ser aplicada e por quanto tempo também ela vai ser aplicada. Taxonomia, olha, então, outro ponto que é importante para determinar a melhor ferramenta do MIP é a identificação correta da espécie. Se eu não conheço essa espécie, né, então olha lá, inclui a observação das fases de ovos, lagartas, né, e mariposas, se for o caso, né? Também é preciso realizar um monitoramento das alterações que ocorrem nas plantas e determinar os inimigos naturais das plantas. Em suma, então, né, é essencial obter todas as informações, então, para ajudar a entender qual praga está aí nessa lavoura e trazendo prejuízos, então, tá? Então, aqui exige profissionais envolvidos nas decisões que estejam bem treinados, né? Muitas vezes, é claro, fica mais a cargo de um agrônomo, né? Ele é mais do que indicado para fazer tudo isso, mas quem, por exemplo, o site é biólogo, vamos supor, mora lá, tem um sítio e tal, ele é capaz de identificar uma praga, né? E pode ele mesmo fazer, então, um manejo, então, um MIP ali, né? Dentro do ambiente ali, do agroecossistema dele ali, que ele utiliza para fazer plantio e tudo mais, ele pode, diante dos conhecimentos dele de biologia, ele pode fazer aí um controle, um MIP integrado aí para essa cultura que eles têm, tá? Determinação do nível de controle, né? Então, tem um gráficozinho aqui. Então, deve-se realizar o controle de praga quando a população da mesma alcançar o nível de controle C, tá? Então, é o NC chamado, assim não haverá nenhum dano econômico para a cultura. Então, tudo isso é trazido, gente, para esse monitoramento também, esse controle deve ser realizado a fim de que também não se deixe subir. É claro que você não vai ficar fazendo monitoramento esperando que ficar esperando sem agir. Existe um momento em que, na hora que chega naquele nível de controle, que é esse aqui, o MC, é aqui que você, né, estabelece, opa, tá aqui, até nisso a minha cultura aguenta, é aqui que eu tenho que manter, tá? Então, olha, é aqui, assim, mais ou menos, né, a densidade populacional dos insetos, né, que é essa quantidade, né, que existe desses insetos atuando nessa cultura e durante o tempo. Então, o monitoramento vai ao longo, então, do tempo, fazendo, então,
esse controle, né? E conhecendo quem são, né, os inimigos naturais, condições ali do agrossistema dele, então, e tentando manter aqui. Se passa disso aqui, é lógico que se deixar chegar aqui, gente, sem tomar ações, é claro que quando, olha, tá chegando aqui, vamos lá, opa, subiu um pouco aqui, então vamos lá, tentar entrar com uma ação, né, de repente uma ação mais branda ali, um controle biológico apenas, já resulta de novo ali numa posição de equilíbrio, então, dessa população de insetos que está ali na cultura. Técnicas do manejo utilizadas no MIP, então, olha lá, então, um monte de coisa, e o MIP tem de técnicas, né? Que é o controle biológico, variedades resistentes, né? Que a gente tem aí um monte de culturas agora, né? Diferenciadas, transgênicas, e que trouxe aí essa facilidade de grandes produções sem muitas perdas, né? Mas que a gente não sabe o que... a gente sabe, né? O que acaba resultando. Que muitas vezes acaba resultando também nessa monocultura, né? E em larga escala, que também acaba sendo um problema, né? A sanidade da semente, principalmente, né? Isso é muito importante. Então, sementes boas, né? Que não sejam contaminadas, tá? Antigamente, muitas vezes, não se tinha também uma boa qualidade de sementes, porque às vezes o agricultor, ele retirava da própria produção, né? Que ele colhia, ele reservava uma quantidade para que ele plantasse de novo. E não existia tratamento dessas sementes. Hoje existe, hoje não, né? Já há bastante tempo. Existe o tratamento dessas sementes, então, né? Para manter a integridade do grão, para que ela possa ser plantada e nascer uma planta sadia. Aqui, tanto sanidade como tratamento, espaçamento, né? E densidade, rotação de culturas, né? Que a gente falou, culturas diferenciadas em momentos, né? Diferentes para fazer esse rodízio. Cobertura do solo, muita cobertura do solo feita com, né, alguns cultivos que se façam de alguns vegetais, né, para ajudar realmente nessa mistura de todos os nutrientes que a terra precisa, sem precisar colocar nada químico, né? É muito importante também. Controle químico, ele entra o MIP não exclui o tratamento químico, porque muitas vezes, realmente, às vezes algumas técnicas em conjunto acaba não resolvendo, porque a gente às vezes está com uma população de insetos ali resistente, porque a gente tem aí, a gente já tem grupos de insetos aí que já exibem resistências, né? A certos tratamentos, inclusive com os próprios agroquímicos mesmo, tá? E o controle biológico também, que a gente também falou, né? Técnicas do manejo integrado de pragas, olha, então, tendo conhecimento sobre a lavoura, a situação de praga, pode-se determinar quais técnicas de manejo serão utilizadas. São elas: controle biológico, envolve ação para preservar inimigos naturais que contribuem para o controle das pragas. Fazer liberação de predadores ou parasitoides, né? Ou utilizar inseticidas formuladas com BT, então, ou baculovírus, então, que é o BT, né? Utilizado, então, para certos tipos de pragas, então, para contaminar certo tipo de pragas, e também só atinge a eles, tá? Uma maneira de conservar inimigos naturais é utilizar inseticidas químicos que sejam seletivos, tá, gente? Isso é bastante importante, que ao usar, então, esses inseticidas químicos, se veja, então, essa qualidade, né, essa especificidade, então, do inseticida, para que ele seja seletivo para aquele inseto praga que eu estou querendo lidar, né? E não que seja um inseticida que
Ah, não, isso aqui, esse aqui mata tudo. Isso é muito errado, porque depois eu tenho a perda também desses inimigos naturais e que são necessários mantê-los, tá? Outra alternativa é realizar a liberação ou a pulverização desses inimigos naturais no campo, né? Se eu não tenho, já tenho, né? Conforme o monitoramento que a gente faz, e nesses levantamentos eu não encontro inimigos naturais, pode-se lançar mão desta ferramenta, então, né? De se soltar, então, né? Fazer com que, então, esses inimigos naturais achem ali um local, então, para tanto ajudar, né, esse agricultor, como também se manter por ali. Controle comportamental, olha, trata-se da exploração de sinais químicos, que são aqueles feromônios que a gente também estava falando, né, e que são utilizados. Então, a aplicação de feromônios em certos locais, eles atraem essa população de insetos. E ali, então, eles entram, é tipo armadilhas mesmo, então acaba capturando grande parte dessa população de praga que está ali atuando, e aí se tem, então, o extermínio dessas quantidades de indivíduos, tá? Armadilhas, né, podem ser coloridas, eu acho que em algum momento eu já falei para vocês, alguns insetos têm essa especificidade também de utilizar, de serem atraídos por certas cores de armadilhas, sejam elas colantes ou armadilhas utilizadas com alimentos, tá? Plantas repelentes, semioquímicos também, então são vários aí utilizados dentro desse controle comportamental. Os feromônios podem interromper o acasalamento ao impedir que machos e fêmeas se encontrem, né? Além de poderem ser utilizados também junto às armadilhas para atrair machos e fazer a coleta massal de insetos, então, que é o que a gente estava falando. As armadilhas servem para fazer controle populacional do meio de captura também massal, né, em massa, e podem ser luminosas, adesivas e também alimentares também, com alimentos, tá? E outras mais. Controle cultural, olha lá. Então, deve ser aplicado como uma ação preventiva, tá? Então, já de início, antes que eu espere que esse nível de população praga aumente, saia dali, daquele ponto de controle, tá? Do nível de controle, que deve ser frequente havendo a presença de pragas ou não, olha, até mesmo com a ausência. Controle cultural trata-se da redução da disponibilidade de alimentos para a praga, evitando que ocorra um grande aumento populacional. Método de controle cultural vai incluir poda, né, cultura no limpo, então, rotação de culturas, escolha da época de plantio e de colheita, controle da adubação e irrigação, destruição do que restou da cultura anterior, plantio direto e outros sistemas de cultivo também. Controle genético, olha lá. Então, essa técnica é o manejo integrado de pragas que realiza o controle da população praga, né, através da manipulação do genoma do inseto. Por meio da manipulação é possível reduzir seu potencial o quê? Reprodutivo. Então, diminui, é lógico, né? Durante a reprodução, essas fêmeas vão reproduzir muito menos, o que faz com que, então, as populações geradas, né, posteriormente sejam bastante menores, então. O controle químico vai envolver a utilização de inseticidas seletivos, tá? E esses tipos de inseticidas atingem apenas as pragas e mantém quem, gente? Polinizadores, né? Que são importantíssimos e os inimigos naturais, é claro. É isso que, né? Usados controle químico sem critério, foi isso que a gente também teve muito desses polinizadores aí sendo mortos, né?
Contudo, para evitar o aparecimento de insetos resistentes, que também causam resistências, né? Ele acaba selecionando alguns indivíduos que têm, não é que porque o inseto ingera e vai ficando, né? Ele vai ficando resistente. Ele já tem essa resistência a esses elementos que compõem o inseticida. Então, ele vindo sendo atingido por aquele inseticida, ele não vai morrer, né? Se ele não morre, ele procria e a prole dele já vai trazer isso geneticamente também, né? Então, olha lá. Contudo, para evitar esses insetos resistentes aos produtos, é preciso, então, atentar ao modo de ação e à rotação de ingredientes ativos do produto. Então, muitas vezes é o quê? Certos ingredientes, né, que devem ser, então, ali diferenciados, né, usados em diferentes, até mesmo para esses que são resistentes, para que tenha ação, então. É imprescindível também utilizar somente produtos que estejam registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, né? Além de possuir uma boa tecnologia de aplicação. Então, a ferramenta que você tem, né? O pulverizador que você tem, manual ou não, né, que seja um veículo, ele deve estar bem regulado também, né, para que seja homogêneo, né, seja feita, então, como é que a gente diz? Ai, meu Deus! Seja realmente uma aplicação realizada com eficiência, né? Se eu tenho já uma ferramenta ali que tem defeito, é lógico que vai passar aqui num lugar, no outro já não é atingido, e aí, muitas vezes, os locais que não são atingidos vão continuar sendo atacados, então. Controle varietal, ele trata, então, da utilização de variedades transgênicas, né, que a gente também falou, e que expressam proteínas inseticidas, né, como o BT, para realizar um manejo eficiente de praga. A tecnologia BT é uma ferramenta importante para a realização do manejo integrado de pragas em culturas de soja, milho, cana e algodão, né? Bastante utilizado, que a gente conhece aí, né? Que normalmente quando a gente compra também óleo de milho, soja ou algodão, sempre tem o tezinho, né? Eu acho que é muito difícil hoje a gente encontrar, por exemplo, um óleo comestível ali, né? Que não tenha o tezinho mais, né? Porém, para que seja eficaz, é necessário considerar alguns pontos, como o quê? Escolher híbridos e cultivares adaptados, então, ó, e recomendados para a região, né? Cada região é diferenciada, e aplicar, então, boas práticas agronômicas para o manejo das culturas de BT, então. Benefícios do MIP, ó, conjunto de técnicas, né, que vai contribuir para o equilíbrio ecológico, ajuda a aumentar a resistência biótica, evita surgimento de novas pragas também, né? Também possibilita a manutenção do ambiente de produção e reduz chances de contaminação ambiental, que é o esperado. Ao realizar uma programação, então, baseada no monitoramento de análises de dados, pode-se reduzir o número de aplicações e, assim, minimiza também os estragos, né? Contribui para a saúde, principalmente dos trabalhadores que estão lá em contato, reduz essa exposição aos produtos, né, que eles têm ali. Além disso, também agricultores que decidem fazer o uso de técnicas de MIP economizam muito, já que gastam bem menos em defensivos agrícolas, tá? Outras vantagens, né? Outra é preciso um baixo investimento para sua aplicação, a gente falou que é econômico, além de que é possível, então, implementar suas práticas em qualquer tamanho de plantação, né? Desde que tenha um profissional sempre acompanhando ali, capacitado. O manejo integrado, então, é importante porque vai ajudar a controlar as pragas na lavoura, diminuir o impacto ambiental,
preservar a biotecnologia no campo, preservar os inimigos naturais, reduzir as perdas, que é o esperado, otimizar a utilização de inseticidas químicos, né? E essa otimização, como melhor agir, né? Utilizar com menos e ter um melhor proveito desse agroquímico, né? E com tudo isso, é lógico, gente, aumentar a produtividade, claro. Para implementar, então, olha, é necessário que tenha avaliação do ecossistema, se conheça a praga de cultura, e qual é o nível ali que existe, né? Que é feito através do monitoramento, que a gente já falou desde o início, a tomada de decisão, né? Então, o nível de dano econômico, saber qual é o momento certo para começar então, a agir, a fazer o controle, então. 3, escolha da estratégia de controlar ser utilizada, então, é importantíssimo também. Então, avaliar as opções e após o estabelecimento da praga na lavoura, né? Então, fazer controle biológico ou o químico. Além disso, a regra número 1, que é a avaliação lá, né? É o planejamento primordial para não permitir que a praga, então, se estabeleça ali, né? Através dessa avaliação, de conhecer principalmente a cultura que se faz, né? E saber ali sempre estar providenciando esse monitoramento. A regra número 2, conhecer seu cultivo, quais são as pragas existentes, área com maior incidência de pragas e qual é essa incidência. Alguma dúvida, gente, até aqui? Oi, Renan. Oi, Isabela. Prof, Tudo é bem? engraçado você estar falando sobre esse assunto, Ah, porque na aula de hoje, que eu estava dando regência, né? aham, eu vi lá a Regência, eu fotinha de estava você. falando sobre engenharia genética. E na parte da engenharia genética, eu entrei com a parte dos transgênicos. Estava Aham, falando justamente sobre isso hoje. que legal, que legal. Aí Então, você começou a falar ali, eu já falei assim, ó, o conteúdo que eu estava passando ali. nós temos aí uma boa quantidade, né? Os transgênicos vieram para ficar, né? E, e vieram já devido também, né? Essa necessidade realmente de aumento de produção, principalmente de alimentação, né? Para o mundo, né? Infelizmente, uma das coisas, né, que a transgenia trouxe aí para esse lado da alimentação é o monopólio, né, Saito? É, sim, exatamente. Aí também tem a questão, né, de que alguns transgênicos são feitos para aguentar mais inseticida, né? Isso, exatamente, exatamente. O Ele que daí, pode na verdade, é pior para a gente, né? pior, exatamente. Aham. E daí a E gente assim, vai lá, vai comer alguma coisa que vai ter mais inseticida ali, o né? dobro. E fazer mais mal para a gente ainda. Exatamente. Porque nem todo mundo faz MIP, né? Tem uma grande força o MIP com a Embrapa e tudo mais, né? Mas a gente sabe que esses transgênicos aí é complicado, é uma máfia bastante forte, né? Então a gente tem um controle deles aí que é complicado, né? Então a gente tem que tomar cuidado realmente, e vai ser uma tomada de conscientização da gente realmente optar por se alimentar com alimentos mais saudáveis, né? Não que esses alimentos produzidos não sejam saudáveis, eles são. É o que vem acompanhando eles é que não são, né? Então, eu digo assim, a nossa mudança de comportamento, né, deve estar relacionada a quê? A procurar, então, alimentos que não são tratados com químicos, né? Tentar realmente ir atrás de orgânicos e tentar. A gente sabe que é caro, né? Mas é caro porque a gente também talvez não tenha tanta procura, mas está aumentando bastante, né?
E é muito, muito legal ver essas culturas, né, orgânicas acontecendo, mais gente se envolvendo para plantar, e alguns deles até ficando um pouco mais acessível para a gente comprar, né? Eu mesmo, antes também, a gente não comprava porque via que era bastante complicado, né? Às vezes chegava a ser 3 ou 4 vezes mais caro, né? E agora não, às vezes eles estão um pouco mais, 30, 40% talvez mais caro, né? Às vezes até bem menos do que isso, mais caro. Então a gente já está conseguindo ter aí um pouco ficar mais acessível para a gente adquirir esses alimentos, né? E começar a exigir no geral mesmo, né? Para o mundo inteiro, para colaborar um pouco aí com essa complicação que a gente está tendo aí no mundo todo a respeito de poluição nas diversas formas, né? Mas vocês estão de parabéns. Quem terminou o estágio? Quem terminou de tudo? Eu e a Bianca terminou as regências, só tem que terminar as observações. Ah, observação. Tá. Acho que o Carlos também terminou, né? O Renan É, o terminou. Carlos, o Renan também eu acho que já terminou. Aham. A A Elaine, será Maria. que terminou? Eu terminei todos, graças a Deus. Oi, Elaine. Ai, que bom, que bom. Só você que estava à noite, né, Elaine? Sim, aham. Eu terminei terça-feira passada. Eu dei 4 aulas na terça e 2 aulas na segunda e terminei todos. Na semana passada, você deu aula na segunda? A semana passada eu dei. Segunda e terça. Na verdade, essa semana eu dei as regências, a outra eu fiz a observação. Tá. Você não perdeu nenhuma aula comigo, então? Não, só foi Então segunda e terça beleza, mesmo. beleza. Ótimo. Porque senão eu ia te perguntar, mas a gente não teve. Nesses dias que você falou, a gente não teve aula, então eu não preciso abonar suas faltas. Estou tranquila, então, né? Não preciso me preocupar. O resto do pessoal, todos fizeram durante o dia, né, pessoal? Verdade, hein, Pro? Você Ô, Pro, fez? deixa eu falar. O meu Fala. falta só as regências. Eu fiz tudo já, de observação e participação. Graças a Deus. Então vai, Isabela. Corre, Isabela, fazer suas regências. É porque tá difícil, né? Adiantaram as provas ali no Massareto. Aí tá bem corridão pra gente. Entendi, entendi. Será que a Carol terminou? A Carol hoje deu 3 aulas. Falta só 3 daí pra ela. Ela estava indo lá no Massareto também, não é? Sim, é eu, ela e a Gisele lá no Massareto. Isso, a Gisele estava me falando. Nossa, a Gisele disse que lá é bem assim, uma escola bem com necessidades, né? Ai, quase que eu não consegui abrir o áudio aqui. Verdade, Pro, lá é bem complicado mesmo. Ai, E a gente tá com, tipo, tem vezes que tem 9 alunos dentro da sala, tem vezes que tem 6, é bem pouquinho mesmo aluno. entendi, E entendi. quem vai também, eles ficam muito no celular. Nossa, é triste, hein? Jura? Não tem ninguém que olha isso para falar que não? Ah, de 9 alunos, acho que 2 prestam atenção. Ai, que pena. É triste, hein, Pro? Meu Deus. Ó, quem for da regência, precisar de algum material, é só ir pegar lá, ó, tá? Às vezes tem algumas coisas que vocês utilizam lá, sei lá, uma maquete, alguma coisa, eu não sei qual é o assunto, né? Mas se tiver alguma coisa que ajude, a gente ainda tem um restinho de coisas lá de práticas pedagógicas que vocês fizeram, né? Maquete. Então, tem algumas coisas que ainda tem. Então, depende do que é também, né? Tá? Da zoologia tem, que o Renan usou, né, Renan? E tem os bichinhos lá. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, querer levar na escola para os alunos verem, pode levar. Às vezes é uma forma de vocês chamarem um pouco mais a atenção deles, tá? Beleza, então, pessoal. Era isso hoje, então. Deixa eu anotar aí todo mundo. Quem não está aqui hoje é só a Carol, gente? Só a Carol não apareceu? Carol e a... Cadê a Maria?
Maria hoje não apareceu também. Maria, olha só, difícil ela não aparecer, só a Carol e a Maria e o Carlos mesmo, né? Não dá nada, não. Beleza? A aula vai ficar lá gravada e eu coloco esse material para vocês lá também, tá bom, gente? Uhum. Se der certo, quarta-feira a gente não perde, não, que daí a gente faz uma aula rapidinha lá, de novo, para vocês repassarem os insetos lá, tá? Para a gente fazer a entrega da coleção na sexta e fazer aquela avaliaçãozinha prática, tá bom? Ficou para quarta? E sexta-feira Quarta. daí seria. Quarta-feira a gente. Sexta-feira é online. Né? Ai, verdade. Aí quarta-feira a gente entregava e fazia formativo. Tá. Tranquilo. Pode ser sim, tá bom? Mas enquanto isso, se vocês quiserem ir perguntando, tirando dúvidas sobre os bichinhos comigo, o que é que não é, tá? Aí a gente vai conversando, tá bom? Beleza. Beleza, gente. Beijo para vocês. Beleza, prof. Bom feriado, né? Temos feriado na segunda, né? Descansem lá então, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Prof. Obrigado, prof. Tchau, Tchau. Bom tchau. final de Até semana. mais. Bom feriado. Para vocês também. Obrigada.